Parte 11, Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Resumo: princípios para tornar-se uma pessoa mais amigável. Princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Princípio 5. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Parte 3. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo? 1. Você não pode vencer uma discussão. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, aprendi em Londres uma lição inestimável. Nessa época, eu era administrador de Sea Horse Smith. Durante a guerra, Sea Horse foi o australiano na Palestina. E pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. Nunca semelhante façanha fora sequer tentada. Despertou, pois, enorme sensação. O governo australiano deu-lhe $50.000. O rei da Inglaterra concedeu-lhe um título. E por algum tempo ele foi o homem mais falado sobre a Union Jack. Certa noite, estava num banquete dado em honra de Sea Horse. Durante esse banquete, um homem que estava sentado ao meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa: há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. O rencontre mencionou que tal frase era da Bíblia. Enganara-se. Eu sabia disso. Sabia e com toda a certeza. Não podia haver a menor dúvida a respeito. E assim, para conseguir um ar de importância e demonstrar minha superioridade, tornei-me um importuno e intrometido, encarregando-me de corrigi-lo. Ele manteve-se firme. O que? Diz Shakespeare. Impossível, um absurdo, que a citação era da Bíblia, e ele sabia disso. O homem que narrava o caso estava sentado à minha direita e o Sr. Frank Gaymond, meu velho amigo, à minha esquerda. O Sr. Gaymond havia dedicado anos ao estudo de Shakespeare. Assim, o narrador e eu concordamos em submeter a questão ao Sr. Gaymond. Este escutou, cutucou-me por baixo da mesa e disse: Dálio, você está errado. O cavalheiro tem razão. A frase é da Bíblia. De volta para casa, disse ao Sr. Gaymond: Frank, eu sei que a frase é de Shakespeare. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro Dal. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião? Não a queria. Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. Foi uma lição demasiado necessária, pois eu me tornara um discutidor. Durante minha mocidade, eu discutia com meu irmão sobre todos os assuntos banais. Quando fui para o colégio, estudei lógica e argumentação e tomei parte em concursos de debates. Sempre dizia que era natural do Missouri, pois nasci lá. Gostava de me mostrar. Mais tarde, ensinei debates e argumentação em Nova York. E uma vez, tenho até vergonha de confessar, planejei escrever um livro sobre o assunto. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão. É correr dela. Correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra.
9 vezes em 10. Uma discussão termina com cada um dos contestantes convencido, mais firmemente do que nunca de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Não pode porque, se perder, perdeu mesmo, e se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele é non compos mentis. Que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá seu triunfo. E um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Para dar um exemplo, anos passados, um irlandês agressivo de nome Patrick Joe Hire matriculou-se numa das minhas classes. Tinha pouca educação e não gostava de rusga. Exercera a profissão de motorista e viera procurar-me porque estava tentando, sem muito êxito aliás, vender automóveis e caminhões. Um pequeno questionário esclareceu o fato de que ele continuamente estava discutindo e pondo-se em campo oposto às pessoas com as quais estava procurando fazer negócios. Se o cliente dizia alguma coisa pouco agradável sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava colérico e brigava com ele. Vencer uma porção de discussões naquele dia. Como disse para mim, depois, muitas vezes saía do escritório de um cliente repetindo: disse alguma coisa a esse sujeito? Dizia sempre alguma coisa por certo, mas não lhe vendia coisa alguma. Meu primeiro problema não foi ensinar Patrick O'Reilly a falar. Minha preocupação imediata foi treiná-lo a refrear a linguagem e a evitar disputas verbais. O Sr. O'Reilly tornou-se um dos mais destacados vendedores da White Motor Company em Nova York. Como conseguiu isso? Eis a história contada com suas próprias palavras. Se entro agora no escritório de um cliente e ele diz: o quê? Um caminhão White? Não são bons. Não quero nem de graça. Vou comprar um caminhão Roset. Digo sempre: tem razão. O Roset é um bom caminhão. Se comprar um Roset, não cometerá erro. São caminhões muito bons e vendidos por gente também boa. O comprador fica desarmado. Não há lugar para discussão. Se diz que o Roosevelt é melhor, eu afirmo que tem razão e ele é obrigado a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo é melhor, quando eu já concordei com ele. Retiramos então o assunto do Roosevelt e começamos a falar das qualidades do caminhão White. Houve um tempo em que um caso como esse me tornara escarlate, rubro e laranja. Eu iniciaria uma discussão contra o Roosevelt, e quanto mais eu discutisse contra ele, mais o comprador discutiria a favor dele. E cada argumento dele favorável ao Roosevelt era um passo a mais para vender a si mesmo um produto do meu competidor. Quando agora olho para trás, espanto-me como já pude vender alguma coisa. Perdi anos de vida retrucando e discutindo. Agora tenho a boca fechada, e isso vale muito. Como sabe, Benjamin Franklin costumava dizer: quando você discute, inflama-se e se contradiz. Você pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Agora lembre-se sempre disto. Qual a vitória que mais lhe agradar alcançar? Acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você raramente pode obter duas. O Boston Transcript certa vez publicou estes maus versos. Aqui jaz o corpo de William J., que morreu conservando sua retidão. Foi correto, morreu correto como sempre, mas está tão morto quanto esteve errado. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada que provavelmente será tão ineficaz quanto seria se estivesse errado. Por exemplo, Frederick S. Parsons, um consultor sobre impostos, teve discutindo durante 1 hora com um inspetor fiscal. Um débito de $9.000 estava em jogo. O Sr. Parsons alegava que o referido débito era uma anotação errada, que nunca pagaria, que não devia ser taxado. Taxado por engano uma ova, contraveio o inspetor. Deve ser taxado. O inspetor era frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons quando narrou o caso para a classe.
Foi um desperdício de justificativas e fatos. Quanto mais argumentávamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão, mudei de assunto e decidi dar atenção a ele. Suponho que essa seja uma questão de menor importância, em comparação às decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o senhor é obrigado a tomar, disse eu. Fiz um estudo dos impostos, mas tive que tirar meus conhecimentos de livro. O senhor o está tirando da própria experiência. Já desejei algumas vezes um lugar como o seu. Ele me ensinaria bastante. Medi cada palavra que diz. O inspetor fiscal endireitou-se na sua cadeira. Recostou-se e falou algum tempo sobre o seu cargo, contando-me as grandes fraudes que havia descoberto. O tom de sua voz foi se tornando aos poucos mais amistoso e a essa altura já me estava falando sobre os seus filhos. Quando se retirou, prometeu estudar meu caso depois e dar-me sua decisão dentro de poucos dias. Veio ao meu escritório 3 dias depois e informou de que decidira relevar o pagamento do imposto como fora pedido. Este inspetor foi mais uma prova das mais comuns das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Enquanto o senhor Passos discutia com ele, sentiu-se importante, falando alto, afirmando sua autoridade. Mas assim que sua importância foi reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve uma oportunidade para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Buda dizia: ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln, certa vez, repreendeu um jovem oficial do exército por estar mantendo violenta discussão com um colega. Nenhum homem que está decidido a dar o máximo de si, disse Lincoln, pode perder tempo com uma disputa pessoal. Menos ainda pode esforçar-se no medir as consequências, inclusive da perversão do seu temperamento e a perda do controle de si mesmo. Seja mais condescente nas coisas para as quais você não demonstrou senão direitos iguais, e conceda menos nasquelas em que seu direito é claro. É preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele, disputando-lhe um direito. Mesmo matando o cachorro, não se evitará a dentada. Num artigo de Bits and the Pieces, Bocados e Pedaços, apareceram algumas sugestões para se impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Acolha a divergência. Lembre-se do lema: quando 2 sócios concordam sempre, um deles é desnecessário. Se existe alguma questão sobre a qual você não havia pensado antes, agradeça se alguém chamar a sua atenção para ela. Talvez essa discordância seja a sua oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Nossa primeira reação espontânea numa situação desagradável é de nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso, mantenha calma e preste atenção à sua primeira reação. Talvez seja o que há de pior e não o de melhor em você. Controle seus impulsos. Lembre-se, você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar. Dê aos seus adversários a oportunidade de falar. Deixe-os terminar o que têm a dizer. Não resista, não se defenda nem debata. Essa atitude apenas levanta barreiras. Procure construir pontes que conduzem à compreensão. Não erga barreiras altas de desentendimento. Procure áreas de concordância. Depois de ter ouvido o que seus adversários têm a dizer, primeiro reflita sobre os pontos e as áreas com as quais você concorda. Seja honesto. Procure áreas nas quais poderá admitir que errou e assuma. Peça desculpas por seus erros. Essa atitude ajudará a desarmar seus adversários e reduzir suas defesas. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. E seja sincero, seus adversários podem estar certos. Nesse estágio, é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles. Mais fácil do que adiantar-se apressadamente e colocar-se numa situação que propiciará aos seus oponentes dizerem: tentamos dizer-lhe isso, mas você não nos quis ouvir.
Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-lo e conseguirá transformar seus adversários em amigos. Adie a ação para dar tempo a ambas partes de repensar o problema. Sugira que se realize o novo encontro mais tarde no dia ou no dia seguinte, quando então todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões. Ao preparar-se para esse encontro, faça você mesmo algumas perguntas decisivas. Meus adversários podem estar certos ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou se aproximarem de mim? Minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei caso venha a ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será essa situação difícil uma ocasião favorável para mim? O tenor Jean Pierce, depois de casado por quase 15 anos, disse certa vez: há muitos anos, eu e minha esposa fizemos um pacto e não o quebramos, por mais que houvesse desavenças entre nós. Quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. Princípio 1. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. 2. A maneira certa de fazer inimigos e como evitá-la. Quando Theodore Roosevelt esteve na Casa Branca, confessou que se pudesse ter a certeza de acertar 75% das vezes, teria alcançado o cálculo mais alto das suas expectativas. Se esse é o cálculo mais alto que um dos homens mais notáveis do século XX poderia esperar obter, que esperar de você e de mim? Se você pode ter a segurança de estar certo apenas 55% das vezes, pode ir a Wall Street e ganhar $1 milhão por dia. Se você pode estar seguro de acertar mesmo 55% das vezes, por que dizer às outras pessoas que elas estão erradas? Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio do olhar, do gesto, da entonação da voz, como também por meio de palavras. Mas, se lhe disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca, pois você desferiu um golpe direto contra a sua inteligência, contra seu julgamento, contra seu orgulho, contra seu amor próprio. Isso fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará que ele mude de ideia. Você então poderá atacá-lo com toda a lógica de Platão ou Immanuel Kant, mas não alterará a opinião dele, pois você lhe feriu os sentimentos. Nunca comece dizendo, vou provar isso ou aquilo. Isso não é bom. Equivale a dizer, sou mais inteligente que você. Vou dizer-lhe uma coisa ou duas e mudar a sua opinião. Isso é um desafio, gera oposição e faz com que o ouvinte sinta vontade de discutir com você, mesmo antes de começar. É muito difícil, mesmo nas mais propícias condições, modificar as ideias das outras pessoas. Assim, por que tornar ainda mais difícil a missão? Por que procurar desvantagens para si? Se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém note isso. Faça-o tão sutilmente, com tanta habilidade, que ninguém perceba o que você está fazendo. Isso foi sucintamente expresso pelo poeta Alexander Pope. Ensine-nos aos outros como se não o fizéssemos, apresentando coisas desconhecidas como apenas esquecidas. Há mais de 300 anos, Galileu disse: não se pode ensinar coisa alguma ao homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Lord Chesterfield dizia para o filho: seja mais sábio que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Sócrates dizia repetidamente para os seus seguidores: a única coisa que sei é que nada sei. Ora, não tenho capricho de esperar ser mais inteligente que Sócrates, por isso deixei de dizer às outras pessoas que elas estão erradas. E acho que há grandes vantagens em agir assim.
Se o homem faz uma afirmativa que você julga errada, sim, mesmo que você saiba que esta está errada, não é muito melhor começar dizendo: bem, agora veja. Penso de outra maneira, mas posso estar errado. E frequentemente estou enganado. E se eu estou errado, quero corrigir-me. Vamos examinar os fatos? Há uma magia positiva em frases como esta: posso estar errado. E frequentemente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém, mesmo que viva no céu, aqui na terra, ou mesmo nas águas ou debaixo das terras, se oporá a você se disser: posso estar errado. Vamos examinar os fatos. Um dos participantes de nossos cursos que costumava utilizar essa abordagem ao lidar com clientes foi Harold Henke, um vendedor de Dodge em Billings, na Montana. Ele relatou que, devido às pressões do negócio automobilístico, frequentemente era ríspido com a clientela e insensível às suas queixas. Essa atitude despertava aminosidade, perda de negócios e contratempos de todos os tipos. Ele disse para a classe: reconhecendo que isso não estava me levando a nenhum resultado positivo, resolvi tomar uma outra atitude. Eu dizia qualquer coisa como: nosso distribuidor cometeu tantos erros que invariavelmente passo vergonha. Podemos ter errado no seu caso. Conte-me a respeito. Essa abordagem costuma ser apaziguadora. E quando o cliente desabafa, em geral se mostra muito mais sensato quando chega o momento de colocar as cartas na mesa. De fato, vários clientes chegaram a me agradecer por eu ter uma atitude compreensiva. E 2 deles trouxeram amigos para comprar carros novos. Nesse mercado altamente competitivo, precisamos cada vez mais desse tipo de cliente. E acredito que, demonstrando respeito por todos os compradores, ouvindo as suas opiniões e tratando-os com diplomacia e cortesia, conseguiremos vencer o concorrente. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado. E isso evitará todas as discussões e fará com que o outro torne-se tão inteligente, tão claro e tão sensato como foi você. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Se reconhece que uma pessoa está realmente errada e lhe diz isso muito bruscamente, o que acontece? Deixe-me exemplificar com um caso específico. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, estava discutindo um caso muito importante perante a Corte Suprema dos Estados Unidos. O caso envolvia uma considerável soma de dinheiro e uma importante questão de direito. Durante os debates, um dos juízes da Corte Suprema perguntou ao Sr. S. O Estatuto de Limitações do Direito Marítimo é de 6 anos, não é? O Sr. S. deteve-se, olhou o juiz por um momento e disse então bruscamente: Meritíssimo, não existe estatuto de limitações no direito marítimo. Um silêncio sepulcral invadiu toda a corte, disse o Sr. S. ao relatar a sua experiência para uma das classes, e a temperatura na sala pareceu ter caído a 0. Eu tinha razão, o juiz estava errado. E eu lhe disse isso, mas conquistei um amigo no meu gesto? Não. Recordo-me ainda de que tinha a lei do meu lado. Sei que falei bem, como nunca havia feito antes, mas não consegui convencer. Cometi o imperdoável erro de dizer a um homem muito preparável e notável que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Na maioria das vezes, somos prevenidos e intransigentes. Somos inutilizados por noções pré-concebidas, pelo ciúme, pela suspeita, pelo receio, pela inveja e pelo orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar suas ideias sobre religião, sobre seu corte de cabelo, sobre o comunismo ou sobre seu artista de cinema favorito. Por isso, se você é um dos que se sente inclinados a dizer às pessoas que elas estão erradas, faça o favor de ler todas as manhãs o trecho que segue na hora do café. Foi tirado do excelente livro do professor James Harvey Robson. Muitas vezes sentimos que mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção. Mas, se nos dizem que estamos errados, magoamo-nos com tal imputação e endurecemos nosso coração. Somos muito negligentes na formação das nossas crenças, mas enchemo-nos de uma ilícita paixão por elas quando alguém se propõe roubá-la de nossa companhia. É óbvio declarar que não são as ideias que são caras, mas a nossa vaidade que está ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante dos negócios humanos, e saber lidar com ela é o começo da sabedoria. Tem a mesma força, quer seja meu jantar, meu cachorro, minha casa, ou meu pai, minha pátria, meu Deus.
Não nos ressentimos apenas com a afirmação de que nossa opinião está errada ou que nosso carro está velho, mas também da nossa concepção sobre os canais de Marte, da nossa pronúncia da palavra epicteto, da nossa concepção sobre o valor medicinal do salicilato ou sobre a época de Sargão I, que tudo isso está sujeito à revisão. Gostamos de continuar acreditando no que nos acostumamos a aceitar como verdade. E o ressentimento que se origina quando alguma dúvida é posta sobre qualquer das nossas hipóteses leva-nos a procurar, por todos os meios, as desculpas que a farão desaparecer. O resultado é que a maioria dos nossos chamados raciocínios consiste no encontro de argumentos para continuar acreditando no que já acreditamos. Carl Rogers, um eminente psicólogo, escreveu no seu livro Torna-se Pessoa: descobri que permitir-me compreender uma outra pessoa é de enorme valia. A maneira com que expressei esse pensamento talvez lhe pareça estranha. Será necessário alguém permitir-me compreender o outro? Acredito que sim. Nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos as outras pessoas fazerem é uma avaliação ou um julgamento, mas não uma compreensão delas. Quando alguém expressa sentimentos, atitudes ou crenças, nossa tendência é quase imediatamente sentir que isto é certo, isto é tolice, isto é normal, isto é insensato, isto é incorreto, isto não é bom. Raramente, muito raramente, permitimos-nos compreender precisamente o que significam as afirmações para outra pessoa.